Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Que honra poder estar aqui nessa noite, conhecer essa casa. Estou feliz porque o Senhor tem me dado essa oportunidade. Estar aqui é um privilégio. Quem se sente privilegiado de estar aqui nessa noite? Sente mesmo, de verdade? Sinta-se privilegiado porque não foi à toa que Davi disse: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Não havia absolutamente nenhum outro lugar melhor para que você estivesse senão na casa do Senhor. Eu queria muito que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse assim para ela, para que ela tenha certeza que estar aqui não é uma obra do acaso ou não é folga. Não. Você faz parte de uma seleção criteriosa de gente que o Senhor escolheu para estar hoje aqui. Você até pensa, né? Ah, não, eu vim porque eu programei, porque eu tenho responsabilidade. E se a gente não vigiar, a gente começa a se achar, né? Eu vim porque eu sei escolher a melhor parte. Eu vim porque para ter crente bom igual a mim, tá para nascer. Mas a Bíblia diz que é o Espírito que nos convence. Essa carne aí, principalmente para quem já trabalhou na rua hoje, ela não queria culto, ela queria casa. Né? E quantas ameaças algumas pessoas aqui até receberam hoje, né? Ameaças emocionais. Tem pais aqui que ouviram: poxa, pai, de novo na igreja? Mães, né? Mãe, toda vez agora, tudo é igreja. Esposas, né? Maridos. Então eu quero que você tranquilize essa pessoa dizendo assim para ela: olha, você está no lugar certo. Teve gente que não falou, vou dar mais uma chance para você que é esquisito, tá bom? Diga assim para essa pessoa: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Agora, sem esquisitice, pegue na mão dessa pessoa aí. Ai, Camila, eu não gosto. Isso é pedagógico, irmão. Toque a mão dessa pessoa aí agora. Segure a mão dela. Ai, Camila, é que eu fico sem graça. Por isso que tu segura requenguela e aí sente que a pessoa quer soltar. Você tem que segurar firme e deixar ela perceber que não se assentou-se ao lado de qualquer pessoa. Você tem que deixar ela perceber que assentou-se ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Deixa essa pessoa sentir que ela está segura se estiver aí ao seu lado. Segure a mão dessa pessoa. Diga assim para ela: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Seja profeta e diga assim: por causa disso. Diga: por isso. Até o que era para dar errado, esse ano vai dar certo. Porque você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deus está alinhando a nossa vida, aplainando o nosso caminho. Não é todo dia que Ele manda, mas hoje Ele diz: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Oh glória, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pastor Marcos, Deus abençoe sua vida. O senhor é tão simpático. O senhor é carioca? É carioca? Não é paulista? Estranho. É brincadeira, o senhor é top. Pastora Ju, a senhora é carioca? Também não? Meu Deus, quanta gente nascendo da água e do Espírito aqui em São Paulo. Falando sério agora, de verdade, é uma alegria estar aqui hoje, viu? Deus abençoe. Uma vez eu fiz um post na minha rede social falando só sobre São Paulo, uma casa acolhedora. Eu digo para todo mundo, principalmente para quem vem de fora, né? Imigrantes nacionais e internacionais encontram casa aqui. Você é um bem-aventurado em morar em São Paulo. Corta esse pedaço aí pro pessoal do Rio de Janeiro. Mas olha, é a verdade. Deus abençoe, viu? Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Capítulo de número 21. Glória a Deus. Capítulo 21, Gênesis.
Faz um favor para mim, você já deixou marcado aí Gênesis 21? Deixa selecionado, mas volta e dá uma olhada no capítulo 16 comigo, antes de Gênesis 21. Deixa separado aí esses dois. O meu, apenas uma folha separa um capítulo do outro. É o caso do seu, não? Não é o teu caso, né? Tu tá esperando aparecer aqui, né? Tu vai aprender a mexer nessa Bíblia aí, hein, menino? Depois fica pagando mico aí. Abre Marcos lá na frente, Apocalipse lá no meio, Isaías lá atrás. Você trata de usar a Bíblia. Gênesis 16, verso 7 em diante. Quem achou, diga amém. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, a fonte que está no caminho de, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? E ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora. O anjo disse volta. O anjo disse o que, gente? Volta. Isso, volta para a tua senhora. Olha que coisa difícil o anjo está pedindo para Agar. E humilha-te debaixo das suas mãos. Volta para a sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não poderá ser contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será como um jumento selvagem. Diga comigo, selvagem. Diga bem forte, selvagem. Isso. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará distante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor que falava com ela, dizendo: tu és Deus que me vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai e está entre Cádiz e Barede. Assim Agar deu um filho a Abraão e pôs o seu nome de Ismael no seu filho que tivera com Agar. E tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Vai lá para o 21. Verso 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava. Deita fora esta escrava. Nessa versão aqui diz: livre-se. Eu gostei dessa versão. Livre-se daquela escrava aí do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Verso 11. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, nem por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Pronto, ali também está despediu. Diga comigo, despediu. Diga, despediu. Presta atenção, lá no capítulo 16, Agar fugiu, tá bom? Complete aí para você não esquecer. Lá no capítulo 16, Agar fugiu. De novo, lá no capítulo 16, a serva Agar. Mas no capítulo 21, Abraão Então no 16 ela, mas no 21 ela foi. Legal. Conjuga verbo muito bem. E foi andando errante pelo deserto de Beceba. Alguém aqui que se atentou bem à leitura, lembra qual era o nome do primeiro deserto do capítulo 16? Qual era o nome? Eu quero que você grave isso. Sur significa muro.
O que significa Sur? Então deserto de Sur significa deserto do? Deserto de Sur significa deserto do? Muro é aquilo que te dá limite. Muro é aquilo que você bate de frente quando quer insistir. Quando você foge, o mais longe que você chega é de cara no... Só que agora ela foi despedida, ela não está em fuga. Agora ela foi mandada embora. Grita comigo e diga: liberdade! Liberdade! Parece que você não foi livre ainda. Nunca viu aquele filme Coração Valente? Diga comigo: liberdade! Liberdade! O som está bem aberto para a galera? O som está bem aberto ou o compressor está apertado? Que a liberdade deles está meio presa. Liberdade é o que há de mais precioso. Nunca pronuncie liberdade como se pronunciasse qualquer palavra. Homens matam e morrem por liberdade. Tem pessoas agora querendo 15 minutinhos ou celebrando liberdade com 15 minutinhos de sol no pátio de uma penitenciária, só para que desfrutem aparentemente de um pouco de liberdade. Então entenda, porque a palavra do Senhor é clara em dizer que para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E dentre todas as obras que estão entre as prioridades de Jesus, liberdade é a principal dentre todas elas. Por isso a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente. Agora veja como liberdade não é um conceito sobre estar preso ao redor, em volta de paredes ou livre. Paulo mesmo vai dizer: prendem a mim, mas não prendem a palavra. Prendem a mim, mas não prendem a minha alma. Prendem a mim, mas não prendem a minha consciência. Ele diz: porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Então veja como o conceito de liberdade, uma vez que é alcançada verdadeiramente, não pode ser limitada por nenhuma circunstância ao seu redor. É por isso que a palavra de Deus orienta dizendo: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente. Por isso ele não diz sereis livre, mas ele diz verdadeiramente sereis livre, porque parte da ideia de que verdadeira liberdade não é de fora para dentro, mas ela consiste de dentro para fora. Então eu vou te pedir para gritar liberdade mais uma vez, e eu quero que você compreenda que liberdade não é sobre voar ou ter asas. Liberdade não é sobre atravessar fronteiras de um país para o outro a hora que quiser. Liberdade não é apenas as circunstâncias financeiras que alguém pode ter aqui de comprar o que quer na hora que quer e do jeito que quiser. Liberdade trata-se de uma consciência convicta que não pode ser parada nem interpelada por nenhuma ideologia, muro, grade, barreira ou cova. Liberdade de quem é liberto por Cristo, nem a cova, nem a morte, nem a lápide podem pará-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro para gozar de uma vida eterna, onde só aqueles que alcançaram esse nível de liberdade aqui poderá desfrutar desta mesma liberdade lá. Qual é a palavra de ordem nessa noite? Qual é a palavra de ordem nessa noite? Bora! Qual é a palavra de ordem nessa noite? Liberdade! Liberdade não é barato. Se fosse, não valia tudo que vale. Tudo que custa muito caro é porque é muito valioso. Agá vai receber a sua liberdade. Quando você olha a história da vida dela sendo contada lá no capítulo 16, quando Sara queria que ela deitasse com Abraão, seu marido, porque Sara ainda não conhecia o nível do poder do Deus que havia chamado sua casa, e ela ainda não compreendia que Deus não dependia de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir uma promessa. Então, levando em consideração que ela já era muito avançada em idade, ela pensa que Agar, por ser uma serva fiel, daquelas que subiu do Egito depois da passagem de Abraão e dela por lá, fosse uma daquelas em que ela poderia confiar. E de fato ela era de confiança. Aonde está a prova disso? A prova disso é que muitas pessoas querem criticar Agar como se ela tivesse seduzido Abraão para deitar em sua cama, quando na verdade ela tinha uma diferença de idade absurda de um homem que ela na verdade já servia há muito tempo como Senhor, respeitando como Senhor, e agora vai ter que se ver na situação de certa maneira deixar ser usada como parte do serviço de sua casa.
para poder cumprir a ordem da sua senhora, visto que é leal a ela. Sara não escolheu qualquer pessoa, Sara escolheu uma serva fiel. Então aprenda a entender a condição de Agar. Ela não é uma prostituta, ela não é uma mulher leviana, como às vezes a gente quer colocar, só porque simplesmente dela não foi gerado o filho da promessa. Então entenda a condição, não do jeito que a sociedade quer romantizar, mas do jeito que está escrito na palavra. E agora, amando de Sara, Agar vai deitar-se na cama de Abraão, e fértil como era, ela vai conceber e ela passa a gerar um filho. Depois de obedecer essa ordem de Sara, Sara não estava preparada para ver o crescimento de uma nação no ventre de Agar. Porque Agar não vai passar todas as aflições que vai passar a partir de agora, só porque é uma mulher gestante, não que isso já seja pouco. Mas ela vai passar o que vai passar agora, porque uma vez que ela carrega a semente de Abraão, ela carrega mais do que um filho, ela carrega uma nação. Você nunca parou para pensar que existem dores, frustrações, níveis de perseguições, dos quais você é impelido, afligido, e você às vezes fica pensando, meu Deus, só por causa de um emprego? Só por causa de uma liderança? Só por causa de uma unção? Só por causa de um ministério? Tem gente aqui que pensa até que a perseguição está ligada à sua aparência. Só porque eu sou assim, só porque eu sou assado, e o Senhor está dizendo para mim e para você, não. É porque você se vê apenas diante de um projeto, mas Deus vê uma nação. Aquilo que você está gerando nunca diz a respeito só de você, mas diz respeito a toda a geração que virá após você. Existem pessoas aqui que são os primeiros cristãos dentro da sua casa e viveram um nível de embate, de combate espiritual tão forte que não entenderam, disseram, meu Deus, mas eu não obriguei ninguém a ser crente lá em casa não. Eu apenas quis começar a servir a Deus, e foi espanto noturno, foi seta voando de dia, foi peste rondando de noite, foi síndrome do pânico, foi aperto para tudo que é lado, e você pensa, gente, só porque eu decidi ser crente? Não, essa é a sua visão natural. Não é só porque você decidiu ser crente, mas é porque a partir de você agora, toda a tua linhagem ganha um antes e um depois, e isso é muito forte na atmosfera espiritual. Às vezes a gente vê uma pessoa vindo aqui na frente e confessando Jesus como Senhor, entregando a sua vida a Cristo, e a gente pensa assim, ai que bênção, uma pessoa entregando a vida para Jesus. Deus nunca vê uma pessoa. Todas as vezes que uma pessoa vem aqui na frente, Deus vê uma geração inteira, Deus vê uma nação inteira, Deus vê uma família. E eu não estou inventando não, é a visão de Deus, e está na hora da gente enxergar como Deus enxerga, está na hora da gente começar a ver como Deus vê. Por exemplo, em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, ele vai dizer assim, Abraão, te darei filho, eu vou multiplicar a tua descendência. A impressão que dá é que a promessa de Abraão, que se cumpre muito também em Jacó, na verdade era de Jacó e não de Abraão, porque só Jacó teve 12, de onde saíram as tribos de Israel, mas Abraão na verdade só teve, do filho da promessa ele só teve um. Mas Deus nunca olhou para Isaac e chamou ele de Isaac, mas chamava ele de porque ele era uma nação inteira. As pessoas olhavam para ele e pensavam, Abraão teve um filho. Deus olhava para ele e dizia, Abraão teve uma nação. Abraão está gerando uma multidão maior do que as areias que enchem a praia. Abraão carrega uma multidão maior do que as estrelas que povoam o céu. Deus te trouxe aqui para dizer, amplia a visão. Eu não te vejo como você se enxerga. Você é muito maior do que você imagina. É por isso que essa aflição, essa perseguição, essa afronta, não é por causa da cor da tua pele, não é por causa do tom do teu cabelo, não é por causa disso ou daquilo. Esta aflição é porque o que você carrega pode até parecer pequeno aos seus olhos, mas traz um antes e um depois na história da vida de quem você passa. Então amplia a visão, abra comigo a boca e diga, amplia, Senhor, a minha visão. Depois que Sara vê que Agar começa a gerar, sua barriga começa a crescer, ela não resiste àquilo, porque Agar era escrava, era serva, e não havia sido forjada para ser senhora. Só que agora ela tem um nível de hierarquia, não porque ela é bambambam, mas porque ela está debaixo de uma palavra que Deus liberou a Abraão, e Sara colocou Agar debaixo dessa palavra.
Tem gente que quer ajudar a gente, mas não tem noção do que tem sobre a própria cabeça. E depois que vê a gente crescer com a ajuda de quem deu, persegue a gente mesmo. Mas por quê? Porque a gente não vê como Deus vê. Se você tivesse noção do seu tamanho, se você tivesse noção da sua influência, se você tivesse noção do que sua vida carrega, você não sentava em qualquer mesa. Você não falava com qualquer pessoa, você não curtia qualquer foto. Se você soubesse como Deus te vê, se você soubesse o tamanho daquilo que você carrega, você não entrava em qualquer casa, não fazia aliança com qualquer amigo, não beijava qualquer pessoa, não servia jantar para qualquer gente. Esteja preparado para ver quem você deseja abençoar ficar maior do que você. Não foi o caso dela, mas às vezes isso acontece. Então comece a considerar que o que você carrega é grande o suficiente para abençoar pessoas que nem estavam na linhagem. Por quê? Porque Deus gosta de mim? Não, porque eu preciso acreditar quando Ele liberou uma palavra sobre mim. Qual foi a palavra que Ele liberou sobre Abraão, gente? Deus, quando chamou Abraão, diz assim para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que Deus está dizendo, Abraão? Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. Isso não é promessa, isso é aliança. Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. E a prova disso, Camila, a prova disso, Davi vai salmodiar e vai estar descrito no livro de 1 Samuel capítulo 22, um salmo que ele vai cantar, aonde ele vai dizer que numa batalha contra os seus inimigos, os inimigos clamaram até a Deus no céu, mas não houve no céu quem os ouvisse ou quem os respondesse. O que Davi está dizendo? Eles clamaram, deu certo, clamaram ou não? Sim, eles disseram que vendo que Israel prevalecia com Davi, o texto diz que eles clamaram até o Deus de Davi, o Deus dos céus, mas não houve no céu quem os atendesse. Não significa que Deus não ouviu, significa que Deus não correspondeu. Porque Deus está dizendo: eu não tenho obrigação de corresponder com quem eu não tenho relacionamento. Não é sobre o quanto você conhece de mim, mas é o quanto diz o Senhor, eu conheço de você. Não é só o quanto você tem de mim, mas o quanto eu tenho de você. E tudo isso inaugura lá em Abraão, quando Deus não só dá para ele uma promessa, mas faz com ele uma aliança. Por isso que agora Agar está tremendamente abençoada. A coisa é tão séria que uma vez que não estava preparada para tamanha honra, porque isso não estava no plano de Deus. Rapaz, olha isso. Não sei se vocês estão entendendo. Agar gerar Ismael estava no plano de Deus? Estava, gente. Foi plano de quem? Aí Deus abriu uma emenda no plano, sim ou não? Sim ou não? Fica com medo não, irmão, não foi Agar que foi atrás de Deus não. Foi Deus que foi atrás dela no deserto por causa da semente que ela carregava. E ele não disse para ela, eu vou te matar. Sabe o que ele disse para ela? Teu filho tem um nome, você vai conhecer. Ele será como um jumento selvagem. O que ele está dizendo? Eu serei com vocês no deserto. Então, mas presta atenção. Agar estava no plano de Deus? Tem gente que está com medo. Agar estava no plano de Deus? Agar foi plano de quem? Sara e Abraão. Agora, Deus incluiu para ela uma porção, sim ou não? Sim ou não? Olha a grandeza do que Abraão carrega. Quando você entender o que você carrega, você vai compreender que tem gente que não está nem no plano. Se você estender uma mão, entra no plano. Se você der guarida, não, Camila, nada a ver, nada a ver. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Uma mulher cananeia, grega, cirofenícia, que não era dos filhos de Israel, tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Vendo que Jesus passava pelas cercanias de Tiro e Sidom, saiu correndo atrás dele, gritando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha da mulher cananeia estava miseravelmente endemoniada. Mas perceba o clamor dela diante de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de? Mas ela queria que quem fosse liberta. Mas ela disse, tem misericórdia da minha filha? Ela disse, tem misericórdia de? Olha a inteligência dessa mulher.
Porque se o Senhor liberar sobre mim, se for por mim, por quê? Porque não há manifestação para quem não busca. Não há manifestação para quem não intercede. Não há manifestação para quem não conhece Deus. Responda com inteligência. Deus tem compromisso com o endemoniado? E quem estava endemoniado, a mãe ou a filha? Só que a mãe era cananeia, porém a mãe está buscando, filho de Davi, olha ela reconhecendo o senhorio de Cristo. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela gritava e clamava. No final a filha dela ficou liberta, sim ou não, gente? Liberta, por quê? Porque Deus teve misericórdia da menina? Não, porque o clamor dela era: tem misericórdia de... Aí isso aqui é Deus dizendo: quando eu entro na sua vida, eu faço nela o que eu quiser. Escute isso, foi o que ele fez com Zaqueu, lembra? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. O que é isso, Zaqueu? Eu vou entrar no teu caminho, eu vou mudar a tua história, eu vou originar um novo plano. Presta atenção, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Ele entrou no caminho de Zaqueu. Quando ele quer, ele entra. Agora, no caso da mulher cananeia, não foi assim. Não foi ele que entrou no caminho dela, foi ela que entrou no caminho dele. Tem misericórdia de mim. Ele não respondia a palavra e ela continuava gritando, ao ponto que ela vai para frente da trilha, aonde ele está andando, dobra o joelho, se prostra e diz: Senhor, socorre-me. Aí o que Deus está dizendo para a gente? Quando eu entro no teu caminho, igual Zaqueu, eu faço na tua vida o que eu quiser fazer. Mas quando é você que entra no meu caminho, eu faço por você até o que eu não tinha que fazer. Vou perguntar de novo: Jesus tem compromisso com o endemoniado? Foi ele mesmo que disse que veio primeiro para as ovelhas da casa de Israel. A cananeia é da casa de Israel? Mas mesmo assim ele a abençoou, sim ou não? Sim ou não? Porque quando eu entro no caminho dele com adoração, com busca, quando eu estou diante dele trazendo na minha vida uma palavra, não há absolutamente nada que Deus não faça, nem por mim e nem pela vida daqueles que eu tenho apresentado diante dele. Está de mão abaixada, porque já era para você estar dando glória. O que Deus está dizendo é: não importa a circunstância, que para gerar o que você está gerando, você precisou passar ou perder. Agora você está debaixo da minha palavra, e agora você não é mais responsabilidade de Abraão, você agora é responsabilidade minha. Você não é responsabilidade de quem te colocou nessa circunstância, você agora é responsabilidade minha. Então fique debaixo da palavra, porque Deus vai atravessar qualquer deserto para achar e te libertar. Aleluia! Se Deus está falando com você sobre poder, diga glória a Deus. Se Deus está ampliando a sua visão para você começar a entender o que você carrega, diga aleluia. Sara começou a espizinhar, Agar não aguentou, não estava preparada para aquilo, fugiu, foi-se embora barriguda para o deserto. Perdeu o tino. Ela não estava preparada para aquilo. Ela não estava no plano. Ok? Não estava preparada para aquilo. Não estava preparada para aquela grandeza. Ela não estava preparada para uma envergadura daquele nível. Ela pensa que carrega um filho, mas Deus deixa claro para ela no deserto de Sul: isso não é um filho, isso é um país. Isso não é um filho, isso é uma nação. Agora escute. Até quem não gosta de você vai passar a te respeitar quando você entender o que você carrega. Não é possível que você entendeu, não. Você vai sofrer e vai se afligir, será angustiado por algumas coisas que foram geradas em você e você não pediu, por algumas unções que você carrega e você não pediu, por alguns dons que você tem e você nem pediu, porque a Bíblia diz que ele distribui a cada um conforme ele quer. Tem gente aqui que está vestido túnica colorida que nem pediu para ter, está na cova que nem planejou sonhar. Tem gente aqui que a mão que ajudou é a mesma que te estapeou porque não te aguentou, não aguentou ver você desenvolver mesmo num cenário de dor.
Porque tem muita gente que está do nosso lado preparado para ver a gente igual, mas não está preparado para ver a gente melhor. E quando eu digo melhor, eu não estou dizendo que Agar é melhor do que Sara, não. Porque o filho da promessa está com Sara. Porém, o fato de Agar ter gerado primeiro deixa Sara desestabilizada. Ela fica desequilibrada e começa a afligir a alma de Agar. A maior prova do que eu estou dizendo é que no texto, no aramaico, Sara chama Agar de serva quando manda ela deitar-se com Abraão. Mas depois que ela passa a gerar, Sara só chama ela de escrava. E tem diferença? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ela está odiando Agar por causa do que Agar carrega. Mas quem foi a porta para Agar carregar o que carrega? Na verdade, o ódio que ela tem de Agar não é de Agar. Existem pessoas que não odeiam a gente, odeiam o nosso reflexo diante delas. Odeiam ver que nós estamos vivendo o que Deus tinha para elas. Mas por incredulidade, medo ou covardia, colocaram a gente na vez. E não estavam preparadas para ver o que aconteceu. Deus está falando com alguém aqui ou eu estou viajando? Por causa do desatino, Agar foge. Foge e vai parar no deserto. Qual é o nome do primeiro deserto? Qual é o nome do primeiro deserto? E Sur significa o quê? A fuga dela não vai longe, porque o caminho da fuga só te leva para o deserto do muro. Isso aqui é profético. Toda vez que você foge, você pode carregar algo grande, mas você será limitado. Toda vez que você foge, você pode carregar algo maior do que você, mas você ficará paralisado. Toda vez que você foge, você pode carregar algo que o próprio Deus permitiu você gerar. Porque como diz pastor Elisete Malafaia, homens e mulheres fazem sexo, filho quem dá é Deus. Então há aqui uma vontade ainda que não diretiva, mas permissiva, de um ciclo natural para que Agar venha gerar vida. E veja, você pode estar carregando algo que o próprio Deus abençoou, mas ficará limitado se a motivação do teu ponto de partida não for libertação, for uma fuga. Não for liberdade, for uma fuga. Eu vou contar de 1 a 3 e tu vai dizer para quem está do teu lado: se fugiu, volta. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3 você vai dizer: se fugiu, volta. Meu Deus, peraí. É 1, é 2, é 3, diga! Volta. Volta, 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 irmão. Não tem caminho para você na fuga. A fuga pode até te dar um escape momentâneo, mas ela não é direção de vida. A fuga vai te colocar num beco sem saída. A fuga vai fazer com que você coloque em risco aquilo que Deus te deu para o futuro. A fuga vai encerrar a projeção de Deus para a sua vida. Por isso mesmo, chorando, ela vai ver que o Deus de Abraão vai aparecer agora a ela também. Por quê? Porque Deus também nos considera como indivíduos. E porque Ele fez uma aliança com Abraão, Ele há de se responsabilizar agora por aquilo que Agar carrega. E Deus não considera mulheres que geram o que Ele quer como incubadoras. Deus considera essas mulheres como mães. Então, para Deus, Agar não é uma escrava. Para Deus, Agar, independente da circunstância, ela é uma mãe. Deus não separa filhos de mães. Maria que o diga. Joquebede que o diga. Agar que o diga. Desde que ela deitou na cama de Abraão, Sara deixou claro para ela que o filho era de quem? Que era de Sara e de Abraão. Mas Sara ficou com o filho? Porque Deus não dá o que você gera para outro. Deus não faz isso. Isso aqui é coisa muito séria. A Bíblia diz que o primeiro que planta também é o primeiro que colhe. E tem gente aqui querendo carregar o que Deus deu de qualquer jeito, porque está achando que no final o nome vai ser do outro. Está achando que no final a honra vai ser do outro. Está achando que no final a reputação vai ser do outro. Cuida da empresa de qualquer jeito. Cuida do setor de qualquer jeito. Cuida da igreja de qualquer jeito. E o que Deus está dizendo é: o que eu te dei para gerar, cuida você e cuida bem. Cuida você e cuida direito.
Ele olha para ela naquele deserto e ele diz: Agar, o que fazes aqui, Agar? De onde vens e para onde vais? O que ele está dizendo para ela? Agar, acorda, você não está vendo que você está perdida? Você está perdida, Agar. Ela começa a chorar e ele diz: Agar, o menino que você carrega, por ser da descendência de Abraão, eu vou cuidar. Estou parafraseando para você entender. Quando ela olha ele falando com ela, ela diz: Eu Roi. Ela é egípcia, mas ela vai falar em hebraico. Porque nunca é em vão o tempo que você passa na casa da servidão. Você aprende, irmãos, a alegria é muito bom, mas a escola que forma os valentes se chama sofrimento. Eu Roi, eu vi o Deus que me vê. Aí Deus responde: o nome do menino será Ismael, que significa o Senhor te ouviu. O que Deus está dizendo para ela? Agar, eu não só te vi, eu também te ouvi. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite aqui? Ele está dizendo: quando você se propõe a não abortar, a não esfaquear, a não desintegrar e a não, por causa de orgulho, não querer voltar ao lugar que eu quero te conduzir, quando você é humilde na minha presença, sabe o que vai acontecer com você? Não importa qual é a aflição que alguém te colocou, o Senhor está dizendo: eu vou ver e vou ouvir, eu estou considerando tudo. Alguém está ouvindo o que Deus está dizendo aqui? Há alguns injustiçados aqui nesta noite, e Deus está dizendo: eu estou ouvindo tudo. Há alguém aqui que ficou difamado indevidamente, e Deus está dizendo: eu estou ouvindo tudo. Há alguém aqui que está sendo perseguido levianamente, e Deus está dizendo: eu não sou uma testemunha passiva, que vê e não pode falar, que ouve e não pode dizer. Lembra Israel? Depois de 400 anos de silêncio, o povo vai chorar e gemer, e o que Deus vai fazer? Vai ficar quieto? Vai não. O texto diz a Moisés, o Senhor falando: Moisés, vai libertar o meu povo. Por quê? Porque eu vi e ouvi a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Oh, meu Deus do céu! Você pode celebrar ao Deus que não é testemunha comprada, ao Deus que não é testemunha passiva, ao Deus que não aceita suborno. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca ela bem lá em cima, coloca a esquerda na mesma altura. Vai, meu filho, levanta esse sovaco aí. No 3, você vai estender essa mão sobre a vida de alguém, mas aqui, ó, não é de qualquer jeito não, é daquele jeito. Você vai estender a mão sobre o ombro de alguém e vai dizer assim para essa pessoa: Deus está considerando tudo. É 1, é 2, é 3. Pregue isso aí, pregue. Ele está dizendo para alguém nessa noite: vi, ouvi e estou tomando providência.